Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Orion, do Cursinho da Imaculada Conceição. E na aula de hoje a gente vai entrar num assunto muito legal, que é o assunto das matrizes, né? Então a gente vai conversar hoje, né, como é formada uma matriz, né, qual a definição de uma matriz, beleza? Então, definição de matriz, né? Então considere a tabela abaixo. E essa tabela ela foi formada a partir de uma pesquisa de preços de alguns itens de mercado, tá? Então, a gente tinha 3 itens pesquisados em 4 supermercados. Então, o arroz ali, eu pesquisei o preço, né? No supermercado A, supermercado B, supermercado C e no supermercado D, tá? E aí fiz uma relação, né? Então, arroz, supermercado A, 2,40. Arroz no supermercado B, 2,57. Então, desconsidere esses valores, né, porque não são perto da realidade, né, que a gente tem. Mas, né, é só uma simulação ali de uma pesquisa. Beleza? Então, né, a gente relaciona, né, feijão, supermercado A, 3,2. Feijão, supermercado B, 3,17, né, como vocês estão vendo na tabela, né, se a gente está seguindo essa tabela. Então, a gente meio que é como se fosse coordenadas, né? Então, arroz, supermercado A, eu tenho 2,40, né? Arroz, supermercado B, 2,57. E aí vocês pensem, né, que a gente podia tirar esses índices, né? Tirar arroz, feijão, macarrão, supermercado A, supermercado B, supermercado C e organizar valores, né, dentro de uma estrutura, que a gente chama de matriz, né? Então, uma matriz é uma tabela de elementos dispostos em linhas e colunas. Portanto, se a gente abstrair, como eu falei, se a gente tirar os índices ali, o que é supermercado A, o que é supermercado B, o que é arroz, o que é feijão, o que é macarrão, né? Então, a gente tem uma estrutura que armazena os valores referentes àquelas, né? O valor do feijão, né? No supermercado A. Então, a gente só deixou ordenado, manteve a ordenação, né, dos elementos, só que a gente abstraiu, a gente tirou daquela tabela. E aí, formulando isso, né, deixando esses elementos dispostos em linhas e colunas, como a gente tem ali na primeira citação, a gente tem a estrutura de uma matriz. Beleza? Então, a matriz nada mais é do que aquele formato. Então, são elementos dentro de colchetes, né? Uma matriz genérica A, né? Então, só vamos pontuar aqui que A, né, a gente chama, lembram lá dos conjuntos que a gente chamava um conjunto com uma letra maiúscula. A matriz também é a mesma coisa. A gente vai chamar a matriz de uma letra maiúscula, tá? E os elementos dessa matriz a gente chama de A minúsculo, né? E aí a gente vai ver que tem uma característica ali que define cada elemento. Então, uma matriz genérica A com M linhas e N colunas pode ser representada por, né? Então, você já tem um exemplo. Então, M, genericamente, eu vou falar que M é o número de linhas dessa matriz, tá? E N é o número de colunas, né? Então, né, vejam que a minha matriz A, M vezes N, né? Então, M linhas, N colunas, tá? Ela é formada por elementos A11, A12, A13. Vocês reparem que esse A11, ó, vejam que o número fixo 1 é o número da linha, né? Então, o meu M é referente à linha. Então, no elemento da matriz, o A minúsculo 1 e 1, ele está representando o quê? Que o elemento A ele está na primeira linha e primeira coluna. A12 ali, ele está representando que A está na primeira linha e está na segunda coluna. E assim por diante até A1N. Então, é uma matriz genérica. Eu estou falando que é um A, o elemento A da primeira linha, mas da enésima coluna. Mesma coisa, vejam aqui para baixo, né? Na primeira coluna, a gente tem A11, A21, A31. Então, o que eu estou fazendo? Estou mudando a linha. Então, estou mudando o primeiro elementinho ali da meu índice. Então,
A linha 2, coluna 1, a linha 3, coluna 1, e até a emésima linha na coluna 1, né? E aí a minha matriz vai ter A, M, N elementos. Esse M vezes N é a minha ordem da matriz. Vocês vão ver aqui na frente, né? Então, ó, onde diz ali a quantidade de linhas, fileiras horizontais e colunas, fileiras verticais, né? Então, minhas linhas e colunas, de uma matriz, ela determina a sua ordem. Então, a matriz A possui ordem M por N, tá? M linhas por N colunas. Legal? Vejam ali na parte de baixo, a gente tem A igual a AIJMN, onde o I é maior ou igual a 1 e ele é menor igual a M, né? Então, eu vou ter de 1 até M linhas, e a mesma coisa para J, onde eu vou ter, né? Aí vocês pegam aqui, ó. Então, eu tenho I maior igual a 1, menor igual a M. Então, eu vou ter o primeiro elemento aqui que representa o índice da linha, ele tem que ser menor do que o M, a ordem de linhas. E o J, a mesma coisa, ele tem que ser maior ou igual a 1, menor ou igual a N, o número de colunas, né? E eles pertencentes aos inteiros, tá bom? Beleza, pessoal? Então, essa é a nossa definição, é a nossa estrutura da matriz. Beleza? Só revisando, então, A, M vezes N, ele representa a ordem da matriz. Então, uma matriz A, M linhas por N colunas. Beleza? E a mesma coisa ali do ladinho, a gente tem o A minúsculo, que representa um elemento de I linha, ele vai estar na linha I, e J representa a coluna, como a gente também viu na frase passada. Beleza, pessoal? Então, essas, né, foram os elementos de uma matriz, né? E como a gente define. Então, a gente tem a lei de formação de uma matriz, né? Que aí a gente consegue calcular o elemento A e J, e a gente vai fazer um exemplo na próxima aula, e vocês vão entender, né? Como que eu formulo uma matriz através de uma lei de formação, né? Então, a gente viu uma matriz genérica, né? A gente pegou a matriz lá, na verdade, a gente tinha uma tabela, a gente transformou, trouxe ela para uma matriz que para nós não tinha uma regra, não tinha um sentido, nada. A gente só abstraiu os elementos da tabela e colocou em formato de matriz. A gente viu que uma matriz genérica A com A, I, J elementos ali, né? E aí a gente, para entender os conceitos da matriz, né? Agora a gente sabe que a gente pode formular também uma matriz por uma lei de formação. Assim como a gente tem uma função, a gente tem uma lei de formação dos elementos da matriz, né? E é o que a gente vai ver na próxima aula. Beleza, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Mas, caso haja dúvidas, né? Deixe nos comentários do vídeo, procurem a coordenação do cursinho, eles passam para a gente pode sanar essas dúvidas da melhor maneira possível. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Uma boa semana de estudos e até a próxima.